Mais um DoutorCast começando, bom demais! E hoje a gente vai falar de um assunto, fica com a gente ligadinho, acompanhando, sério, porque esse tema tá em alta, mas ao mesmo tempo ainda gera, não é, doutor? Meu convidado maravilhoso tá aqui, porque gera ainda umas controvérsias, né? Imagino que o doutor ainda está galgando muito espaço, aí a gente sabe que muita coisa avançou nesse... Não falem do assunto, tá, doutor? Não Tá fala, tá ótimo. bom? Não vou dar tanto spoiler ainda, mas é bom demais esse assunto, muito conhecimento de gente que entende, estuda há algum tempo sobre esse tema, muito interessante, com muitas curiosidades, muitos esclarecimentos. Antes, claro, preciso evidenciar, agradecer nossa patrocinadora maravilhosa Unimed Volta Redonda. Lembrando sempre, realização, ponto de saúde e Ampliamed e o apoio Falo Mesmo Comunicação. Sem mais suspenses, né, doutor? Sem mais delongas, que eu acredito que esse assunto é um assunto que você ame falar, tô certa? Exatamente. Estamos recebendo aqui para um bate-papo muito legal, doutor Marcelo Moren Neto, falei certinho? Falou certinho. Moren Neto, doutor Marcelo, que eu já conheci, a gente já se encontrou em algumas entrevistas, alguns bate-papos, em outro papel, não é? Esses Exatamente. médicos, gente, eles estão assim, ó, eles não param, é verdade esse bilhete. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Sei que o tempo de vocês é muito precioso, está aqui, né, compartilhando tanto conhecimento, tanta informação, tanta desmistificação sobre esse tema, que é Uhum. muito interessante, é muito precioso, valioso para a gente. Fala um pouquinho, então, sem a gente acabar o spoiler aqui, qual é a sua área de atuação, essa área tão curiosa? Na verdade, a minha área de atuação, né, trabalho há mais ou menos 10 anos na parte da pediatria, né? Trabalhei na pediatria emergencial, na puericultura, e depois, né, agora, mais recentemente, há uns 5 anos atrás, eu fui enveredar pela parte dos idosos, pela parte da geriatria, fiz uma nova pós-graduação. E no caminho, né, dessa experiência médica, tanto com a pediatria como a geriatria, a partir ali de 2014, comecei a tentar por uma temática é, muito interessante, né, pouco conhecida aqui no Brasil, mas muito interessante da parte terapêutica, né, que é a questão da cannabis medicinal. Então, fui observando, né, as matérias que saíam, poucas na época, saiu um documentário muito bacana e aquilo foi me trazendo, né, a curiosidade, fui pesquisando. À época, a gente não podia prescrever a cannabis medicinal, era uma prescrição restrita a médicos neurologistas e psiquiatras, até que depois desse documentário, né, que teve uma grande Visibilidade, aham, uma visibilidade, perdão, repercussão, uma aham. repercussão muito grande nacional, que a Anvisa veio tornar a temática nacional da questão da importação dessas medicações, né? Uma criança, né, em 2014, a mãe de uma criança, a Anne Fischer, o nome do documentário é ilegal, essa mãe vai procurar em todas as instâncias, né, uma forma de conseguir importar esse medicamento, o CBD, o canabidiol, sem que ela tenha que, né, transgredir a justiça, sem que ela passe como traficante, né, sem que ela tenha que trazer o produto de forma ilegal, escondida. E aí decorre-se todo esse processo, né, que demora muito, né? A época demorava em torno de 2, 3 meses para chegar a medicação. Então, se acabasse a medicação, a criança ficava desassistida até chegar de novo. Então, não conseguia ter uma terapia contínua. Então, a Anvisa reavaliou todo esse cenário e, a partir de 2015, mudou a RDC e começou a se permitir a importação dessas medicações, né? E a partir dali o mercado foi ganhando fôlego. E a partir de 2020, com a nova RDC, acredito que foi a 335, mudou a questão da prescrição médica, né? Todo médico com CRM ativo
poderia prescrever se tivesse, né, ambientado com a terapia. E a 338, a RDC 338 veio logo em seguida, atualizando, falando que a prescrição ela era devida de uso compassivo, né, de uso que a gente fala de compaixão. Pessoas que estão, né, com algum transtorno degenerativo, um transtorno mental incurável, um câncer, AIDS, e a gente pudesse tratar, né, de forma compassiva com os outros, com o tratamento alopático, que ela já fazia, né, fazia o uso concomitantemente, para que a gente pudesse trazer um alívio para esses pacientes, trazer uma qualidade de vida. Então, na verdade, desde 2020 é autorizado. O médico, que na verdade não é qualquer médico, você até evidenciou o médico que está familiarizado, né? Ele conhece todo o processo dessa medicação, desse uso do canabidiol ou da cannabis? Que tem gente que fala cannabis, né? Cannabis medicinal. Uhum. Na verdade, desde 2015. Né? Depois desse documentário, não, 2015 ainda tinha essa restrição para neurologista, pediátrico, adulto e psiquiatra. A partir de 2020, com essa nova RDC, qualquer médico com CRM ativo, com ambiência, poderia estar prescrevendo. Eu tenho certeza que você falando desse documentário, muita gente já deve lembrar, porque eu me lembro desse documentário de uma mãe na luta não era brasileira, né? Era brasileira. Na verdade, o primeiro de todos, o documentário que foi da CNN, né, que chamava WID, era de uma criança lá dos Estados Unidos, que a mãe, procurando também um tratamento, ela tinha uma síndrome epilética relativamente rara, né, que a gente chama de síndrome de Dravet. Ela tinha 300 convulsões por semana, né? Então, assim, ela começou a perder a condição de falar, de andar, e aí essa mãe, ela começou a procurar alguma alternativa e descobriu, né, remontamente lá em 2012, onde a temática não era discutida, um pesquisador, um cultivador que já tinha experiência, né, remontando aí a medicinas milenares, antigas, chinesa, hindu, a utilização da planta full spectrum, na verdade nem tinha se isolado ainda esse CBD, para poder fazer o tratamento dessa criança. E mais ou menos em 2, 3 meses a criança regrediu para 3 crises semanais. Né? Charlotte Figi era uma criancinha de 5 anos, então isso foi o grande boom que trouxe toda uma discussão sobre esse assunto. As mães viram ali um potencial, né? E aí é evidenciado, né? Porque é realmente contra o que a gente fala, né? Contra provas, ele é difícil, né? O negócio estava sendo validado. E começou, então, nos Estados Unidos, ainda com muitas restrições. Eu acredito que é um tema, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Mas que ainda, apesar de ter muito se avançado, ainda gera algumas questões. Então, começou nos Estados Unidos e depois foi difundindo... Isso daí para o grande público. Né? Essa terapia ela vem muito antes, né? Isso daí é uma terapia milenar, né? Os primeiros escritos remontam aí a 2.700 anos antes de Cristo, né? Um imperador chinês, né? Um manuscrito médico onde eles usavam para tratar reumatismo, malária. Então, a partir dali foi o primeiro manuscrito, e isso, né, tem no mundo inteiro. Na Grécia tem, na Inglaterra, quando colonizou a Índia, né, conseguiu ali vários manuscritos e vários médicos ingleses começaram a utilizar. A Índia, né, os Vedas, né, livros antigos, tudo já aparecia o nome da cannabis como tratamento, como uso religioso. Então, assim, é uma terapia milenar. Só que a gente começou a desvendar, desbravar isso muito recentemente, na década de 60. Né? Um professor, um físico búlgaro,
israelense, professor Rafael Mechoulam, que é, né, titulado pai da cannabis medicinal. Ele conseguiu, porque como é um extrato vegetal, é uma planta, e essa planta é proibida em grande parte do mundo, e na década de 60 muito mais, então era muito difícil você ter o extrato para poder produzir ciência, fazer pesquisa. Então ele testar isso, né? Exatamente, ele muito sabiamente, né, com o seu nome, né, ele já tinha um nome bastante importante no cenário das pesquisas lá em Israel. Ele conseguiu, com o departamento de polícia de Israel, uma amostra de uma apreensão de haxixe na época. Assinou lá, né, uma autorização. Corajoso, ousado, né? Levou esse haxixe para dentro do laboratório e conseguiu isolar primeiramente o CBD, e depois ele conseguiu isolar o THC, que são 2 fitocannabinoides da planta cannabis sativa. Então, esses 2 fitocannabinoides, eles deram, né, início a toda uma pesquisa. A curiosidade dele era assim, as pessoas fazem o uso adulto da cannabis, né, há muitos anos, né? Então, ele queria estudar o porquê que cada um tinha um efeito fazendo uso da mesma planta. Um ria muito, o outro chorava, o outro ficava introspectivo, o outro tinha uma ecolalia, falava muito, o outro tinha uma fome desesperada, o outro tinha uma inapetência. Então, assim, ele queria saber como que um composto de uma planta podia agir de forma tão diferente em várias pessoas. Então, ele conseguiu isolar isso e fez um experimento dentro da sua própria casa. Ele chamou um grupo de amigos sem avisar nada, pediu para a esposa dele. Gente, isso a gente está falando em qual? Na década de 60. Olha aí, ousadíssimo. Colocou qual ali, que é o nome dele? Rafael Mechoulam. Gente, maravilhoso. Tá vivo corajosíssimo. Ainda. Então ele fez esse experimento. Topou, fez um doce, né? Fez um bolo. E aí serviu para os seus convidados e fez esse experimento, e aí começou a fazer essas análises, né? Então, a princípio, o CBD não era a ideia dele, né? A ideia dele era o THC, que é a substância psicodisléptica. É a substância que pode causar uma alucinação, dependendo da dose, pode causar uma euforia, que pode causar diversos, né, sintomas diferentes. Já o CBD não, ele não tinha muita noção do CBD, mas... O CBD seria a parte medicinal do negócio, isso? Não. Também. Na verdade, quando a gente fala de medicina, a gente fala de cannabis medicinal, a gente fala do composto da planta toda. A planta da cannabis, ela tem mais de 500 substâncias químicas. Além dos fitocannabinoides, a gente sempre fala de THC e CBD, mas são mais de 120 fitocannabinoides, tem o THCA, THCV, CBN, CBG... E pode ser aproveitado quase tudo na parte medicinal mesmo. Exatamente. Além disso, tem os flavonoides, tem os terpenoides. Então, assim, a gente costuma utilizar muito o óleo full espectro. Vou falar que em 80%, 90% das vezes a gente usa um óleo full espectro. O óleo isolado pontualmente, né? Algumas crianças com transtorno opositor desafiador usam um CBD puro, isolado. Algumas crianças com síndromes epiléticas, a gente costuma usar um CBD isolado. Crianças que estão na UTI neonatal ou idosos com mais de 95 anos que têm alguma alteração que não possa fazer o uso do THC. Então, assim, dificilmente É um olhinho que toma, um olhinho que passa? Na verdade, existem várias aplicações. Imagina. Né? Tem o óleo, né, que é o mais difundido, que é o mais fácil de fazer. Tem as cápsulas, tem os gummies, tem o spray oral, tem a vaporização da flor, tem o tópico, o creme, né? Tem os patches, que é o adesivo. Então, assim, tem diversas aplicações. Hoje no Brasil, quase todas já estão... Esse olhinho não é de tomar, o que é mais usado? O óleo é sublingual. Olha só. E aí depois você pode ingerir. Então, voltando, para a gente não perder... Gente, é um assunto, eu falei para você, é um assunto que realmente... Uma coisa vai puxando a outra. Mas é porque rende muito, né? Então, começou com esse cara maravilhoso que fez esse teste, inicialmente para
A gente entender aí, para ele compreender os efeitos psicodislépticos do THC e porque cada um tinha uma reação diferente. Então aí começou todo esse estudo, só que ele conseguiu isolar isso, né? Conseguiu dividir essas duas substâncias e purificá-las. Então ele começou a fazer experimentos com THC, só que o CBD ficou um pouco de lado. E aí vem o pioneirismo do Brasil dentro da terapia, né? Na década de 80, Elisaldo Carlini, que era um emérito professor de medicina da Unifesp, ele viu, né? Ele já tinha essa indicação também, ele queria estudar, ele queria pesquisar sobre a cannabis, ele já imaginava todo esse potencial terapêutico. Aqui no Brasil era proibido, ele não tinha acesso. Diversas vezes ele solicitou sem sucesso e acabou que o professor Rafael encontrou com ele num congresso médico internacional desse. Eles alinharam os pensamentos, viram que convergiam dentro de uma orientação em relação à terapia com os canabinoides, e ele mandou aqui para o Brasil 400 gramas de um CBD isolado para que o professor Elisaldo Carlini, junto com a sua equipe, né, o Antônio Zuardi, uma equipe bastante competente, pudesse fazer esse teste nas crianças que tinham essa síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, que são todos síndromes epiléticas, né, que trazem convulsões que são muitas vezes refratárias às medicações testadas em solo nacional. Então era o caso daquela menina, né, da Charlotte Figi, né, que ela tinha a síndrome de Dravet. E com uma medicação normal, entre aspas, normal, né, gente, né? Mas uma medicação como é usada, não estava adiantando. Não estava adiantando. Assim como em outros pacientes. Exatamente. Então ele testou, né? Ele fez um estudo randomizado, duplo cego. Eu imagino que para chegar aqui esse material, desculpa te interromper, doutor, mas deve ter sido um processo, um percurso, né? Porque... Eu acredito que de forma até... né? Meio ali, né? Isso, exatamente. Porque não tinha... Até hoje a gente não tem uma liberdade. Uma legislação sobre isso. Então, provavelmente, realmente foi tratado como um medicamento que as pessoas nem conheciam, então passou. Vamos testar. Exatamente. Então, com muita responsabilidade, já diversos testes anteriores já tinham sido feitos em experimentos animais, né, em camundongos. Então, viram realmente a segurança para poder testar nessas crianças. E ele fez num grupo seleto de crianças, né, 8 crianças, e tinha um grupo controle de 7 crianças. E acabou que 80% dessas crianças tiveram uma melhora significativa das crises, né? Uma só não respondeu ao tratamento e as 6 tiveram, né, despencou o número dessas crises. Então ali foi o grande boom da cannabis medicinal com a questão do CBD. Então, CBD que é uma particularidade de um fitocannabinoide entre os 100 da planta da cannabis sativa. Que THC é outro. Na verdade, eles são os fitocannabinoides de maior expressão, que mais tem na planta da cannabis. Isso a gente está falando da parte de crianças, né, validadas em crianças inicialmente, para qual... Síndromes epiléticas refratárias à medicação que existia no momento. Então, aí tem diversas síndromes epiléticas, né? Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, tem uma síndrome rara, CDLK5, que era a doença da Anne Fischer, que era criancinha daqui do Brasil, que a mãe estava brigando para poder importar esse CBD. Conseguiu na época? Conseguiu? Conseguiu. Eu não tô tentando lembrar fez um filme, um documentário em relação a isso, assim, foi muito difícil. Então, quando saiu isso, foi um choque, porque a mãe realmente sofria muito. Então, ela foi a percussora para abrir essa... A luta dela, né? Exatamente. Chamou os olhares para isso que é tão marginalizado, né? Era, né?
mas com esse olhar, assim, que as pessoas ainda, opa, como assim, né? Exatamente. E a gente ainda tem, né, um deserto ali de 80, quando Elisaldo Carlini, né, conseguiu fazer essa pesquisa, que foi, né, notadamente importante para o cenário terapêutico, mas não foi dado muita importância aqui no Brasil. Mais lá fora do que aqui dentro. Então, existe um deserto ali da década de 80 até o início da década de 90, em relação à terapia. Parece que caiu, né, o interesse em relação a isso por conta da dificuldade de acessar o extrato, né, por conta da ilegalidade da planta dos 2 últimos séculos, né? E então quem financia, né, o estudo estudo científico dessa planta geralmente é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, desde sempre, nunca se interessou pela temática por conta de ser uma planta que não é patenteável. Então, ela não interesses, tinha, né, interesses escusos. Então, até mesmo nessa questão da proibição, se a gente voltar mais, né, voltar na questão da proibição da cannabis, né, que ela tem esse viés, né, a indústria farmacêutica estava para lançar os opioides, né, na década de 20, na década de 30, e via cannabis, porque a cannabis medicinal ela era vendida, era o produto mais vendido nas farmácias no século passado, né? Tinha os cigarros índios, tinha loção, tinha emplasto, tinha o xarope para asma, para diversas patologias. Isso era vendido nas farmácias, né? Aquelas farmácias com pH. Então, quando a indústria farmacêutica lançou os opioides e viu que a cannabis ela poderia ser, né, um competidor desleal, porque ela tinha em grande quantidade, o valor dela era baixo com um potencial, de trabalhar muito grande, de diversas patologias. Ela começou a financiar oligarcas americanos para que pudesse começar aí uma busca. Além disso, ao mesmo tempo, né, começou a questão do algodão, né, da indústria têxtil trabalhar o algodão, né, a DuPont, que era a fabricante. Então começou a ter uma briga entre o cânhamo, né? O cânhamo é uma subespécie da cannabis sativa. Então o cânhamo ele é muito utilizado na questão industrial, né? Faz fibra, faz tênis, faz roupa, faz gente, mas é muita bateria. Coisa, né? Não, se eu te contar, você não acredita. São mais de 50 mil produtos que podem ser feitos a partir da cannabis, desde bateria até asa de avião, até combustível, exatamente. É uma commodity, então o mundo inteiro já está vendo isso, né? Todos os países, até na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, né? Canadá, eles já estão há anos-luz, então assim, é um mercado que a gente não pode perder, né? O cavalo está selado, a gente não pode perder isso, porque realmente, é lógico que precisa ter uma estrutura, né? uma legislação para que isso aconteça de forma correta. E aqui a gente não está falando de uso discriminado, passivo, recreativo, uso adulto, a gente está falando de uso terapêutico e aplicações dentro da indústria. Isso é muito importante a gente colocar, né? Senão podem colocar a gente aqui como, nossa, né? Imagino como que o doutor já deve ter escutado isso, e quantas outras pessoas que realmente defendem isso e mostram com evidências, mas as pessoas desvirtuam às vezes algumas... Porque a gente está falando de uso terapêutico, de uso medicinal, e como que é importante uma legislação séria, um grupo que esteja realmente interessado em assumir isso e cuidar disso com responsabilidade. E aos pouquinhos estamos galgando esse espaço, né? Muito já se avançou, né? Exatamente. Mas assim, é uma terapia que a gente pode falar que ela apesar de milenar, ela é muito nova na ciência moderna que a gente tem. Para você ter uma ideia, o sistema endocannabinoide, quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente fala de um sistema, né? Aí vamos voltar lá no Rafael Mechula. O que ele descobriu em relação ao THC? Por que cada um tem uma sensação diferente
ao experimentar, né, o THC? Porque cada um tem um sistema endocannabinoide, né? É um sistema único, indivisível e particular, individual de cada pessoa. Na verdade, não só os humanos, todos os mamíferos têm esse sistema. Esse sistema é o maior sistema do nosso organismo, é o sistema maestro. Ele que faz a homeostasia, que é a regulação, né, entre como é que eu posso explicar melhor? Ele faz esse link, essa regulação dos outros sistemas. Ele é um maestro. Vamos colocar como se ele fosse um maestro. Ele conduz os outros. O sistema autoimune, o sistema nervoso central, o sistema endócrino. Então, o que se descobriu? Descobriu que a gente, dentro do nosso organismo, a gente produz endocannabinoides, né? Que é a anandamida e o 2-AG, né? Que são neurotransmissores, é um ácido graxo, e ele age como um neurotransmissor. Ele que está na planta? Não, ele está dentro da gente. Da gente. O nosso cérebro produz isso. Anandamida, aí descobriu, né? Deu o nome de anandamida. Ananda vem do sânscrito felicidade plena. Então, a anandamida, ela é um mimético do THC. E o 2-AG, ele é um mimético do CBD. Então, a gente já produzia esses endocannabinoides dentro do nosso organismo e, portanto, a gente tinha receptores CB1 e CB2 da base do tronco cerebral até a ponta do pé. Então, a gente tem no nosso organismo inteiro receptores, né, que agem como chave e fechadura. Então, dependendo do local onde a gente quer agir, a gente, né, indica um perfil de óleo para esse paciente, com perfil de terpeno, uma orientação para que esses endocannabinoides vão lá e agir nisso. Então, o nosso corpo ele já produz uma cannabis endógena, natural. A gente tem, entre aspas, cannabis dentro do nosso organismo. Então, por alguns motivos, alguns fatores intrínsecos, extrínsecos, na questão da doença, a doença é um desequilíbrio do organismo. Então, a gente entende que a produção, né, dessa anandamida, desse 2-AG... Fica comprometida. Algumas patologias, inclusive, não produz a contendo, né? A gente não consegue armazenar isso. Isso é produzido à necessidade. Então, está com necessidade, produz. Está sem necessidade, não produz. Não tem reserva disso. Então, algumas patologias, a gente entende que existe uma falência desse sistema. Por exemplo, as doenças autoimunes. A gente nunca sabe, né, o que causa uma fibromialgia, o que desencadeia uma esclerose múltipla, o que causa uma psoríase, artrite, artrose. Então, são doenças que a gente... Lúpus, são doenças autoimunes. Então, é o nosso próprio corpo em desarmonia. O nosso sistema imune observa uma célula saudável do nosso corpo, ele não reconhece aquilo como sendo inata, sendo uma coisa nossa, ele vê aquilo como um patógeno, ele dispara, né, faz um overdrive de células imunológicas, né, principalmente macrófagos, nesses locais, e começa a agredir células saudáveis. Então, a gente começa a sentir dor no corpo inteiro, começa a inflamar o nosso corpo. Então, essa desorganização... que a gente não sabe o que causa isso, né? A gente entende que pode ser um quadro de somatismo, um quadro de ansiedade, de depressão mal conduzida, né? Emocional com fisiológico. Um emocional com fisiológico, uma desorganização geral do organismo. A gente entende que acontece essa desregulação dentro do organismo e acontece esse overdrive, essa descarga dessas células imunológicas sem que haja necessidade. Então, a ideia do tratamento com a cannabis medicinal é o que? A homeostasia. A gente poder fazer essa regulação novamente desse sistema. Então, quando falta a anandamida, quando falta o 2-AG, ou está produzindo pouco, ou realmente o sistema está falido, a gente consegue usar os fitocannabinoides da planta da cannabis. Eles são análogos, eles são muito parecidos com essas duas substâncias que a gente produz. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a modulação desses fitocannabinoides através do óleo, através da cápsula, através do spray, a gente consegue que eles ajam nos mesmos receptores onde a anandamida e o 2-AG. Então, o nosso organismo já está preparado para receber essa planta. Então, por isso que é uma planta
que ela foi uma das primeiras plantas, né, que a humanidade... Por isso que ela dá tão certo. Exatamente, que a humanidade conseguiu domesticar, né, ela remonta aí junto com centeio, com trigo, é uma planta domesticada que teve diversas variações, né, a gente quando fala cannabis, a gente não fala de uma planta, né, a gente fala de uma espécie científica, que é a Cannabis sativa L, mas existem mais de 20 mil cepas, 20 mil plantas diferentes, com concentrações de canabinoides diferentes. Eu tenho uma planta que é rica em CBD, eu tenho uma planta que é rica em THC, eu tenho uma planta que é 2:1 de CBD para THC, 20:1, 30:1, 3:1. Então, assim, é uma farmácia viva. Vastidão, é uma né? farmácia viva. E diz que, a gente escuta, né, que pega, pega muito bem, já foi falar um amigo, mas essa planta, ela pega, ela é fácil Exatamente. de você cuidar, de ter... Não é tão fácil, não. De forma saudável, não, né? Ela pode crescer em qualquer lugar, como um matão, né? Mas assim, para fazer remédio, claro, tem que ser uma segurança, todo um processo. Todo um processo, né? Análise de metais pesados no solo, a gente precisa avaliar peste. A gente não tá falando de brincadeira, né? A gente tá falando de um negócio muito sério, muito então, validado. Se a gente para pensar, tem menos de 30 anos que esse sistema endocannabinoide foi elucidado, né? Por Rafael Mechula. E a sua equipe, que é imparáveis, eles até hoje trabalham. Para buscar ainda... Não é possível, deve ter mais coisa que essa planta faz. Sim, tipo assim, né? Eles ficam... Exatamente. 30 anos que eles estão descobrindo potenciais, né? Isso está evoluindo muito rápido, porque realmente a indústria farmacêutica viu que não pode ficar fora desse mercado. Hoje eles apoiam, então, hoje tem eles interesse, investem. né? Aqui no Brasil, a gente, né, esse presidente não investe em saúde, não investe em ciência, né? Tirou muita estrutura da questão de investimento em ciência e tecnologia, então acaba que a indústria farmacêutica está assumindo isso de uma forma muito bacana. Então, estão provendo ciência. Então, hoje, aquele grande parceiro lá do Elisaldo Carlini, falecido, hoje o Antônio Zuardi ainda vivo, a equipe dele é a que mais provém ciência em relação ao CBD no mundo. Eles são a equipe que mais faz artigos científicos em relação ao CBD no mundo. Então, o Brasil é pioneiro, o Brasil está assim, muito avançado na terapia. E as terapias têm suas particularidades, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma legislação, mas a Anvisa, né, desde esse fato lá do documentário ilegal, ela vem mantendo, né, essa autorização em relação à importação. Hoje a gente tem na farmácia, se você chegar em qualquer farmácia aqui na cidade... Você acha facilmente? Facilmente. Autorizado, ou seja, então exatamente. Precisa de prescrição médica. Precisa de uma prescrição, né? Uma receita B, que é aquele talonetezinho azul, para o canabidiol, tá? Que não seria necessário. Não vejo o canabidiol com nenhum tipo de efeito adverso. Pra você ter uma ideia, isso nos Estados Unidos é um suplemento alimentar. Isso vende no supermercado, isso vende na conveniência. Talvez seja um cuidado ainda nesse início, né? Até o negócio está realmente... Exatamente. Porque a gente mexe com uma cultura de um povo Exatamente. Que ainda tem umas restrições, né? Quando você fala daqueles reguladores que às vezes estão em déficit, né? Estão desregulados, poxa, vamos falar sério, né? Os reguladores regulados aí bagunça tudo, né? Os receptores, né? Eles ficam ali, mas quando você fala disso, que eles estão... com uma certa dificuldade de ação no que lhes convém. Existe exame que mostra isso? A gente consegue avaliar através de um teste genético. Um teste muito novo, tá? É um teste... É tudo muito novo, né? Tudo muito novo, É um teste genético onde a gente consegue ver o perfil do paciente, ver se ele tem essa baixa produção desses endocannabinoides, ver se ele tem propensão a alguma doença neurodegenerativa, Alzheimer, se ele tem alguma propensão à questão da depressão. A gente consegue ver o metabolismo dele, se é um metabolismo lento, se é acelerado. É uma terapia tão individual que você, na sua idade, com a sua compleição física,
a sua irmã gêmea, da mesma idade, com a mesma compleição física, gêmeas univitelinas, com a mesma patologia, ansiedade generalizada. A terapia é diferente. Então depende desse metabolismo, se o seu metabolismo é lento, acelerado, se você faz exercício, ela não faz, se a sua alimentação é regrada, ela come, né, alimentos inflamatórios. Então, assim, depende muito, é muito individualizado. Claro que não é um negócio assim, completamente isolado, tem todo uma análise, uma anamnese, né, como vocês falam, isso, exatamente. Um protocolo muito específico e seguro, né? Exatamente. Antes da gente receber esse paciente, não é assim, eu quero marcar uma consulta, doutor, que dia que você tem? Não é assim. A gente, na clínica, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, além do médico, na minha pessoa, a gente tem uma equipe jurídica que faz toda a questão da avaliação, né, da prescrição, da muita avaliação. Seriedade, exatamente. Né? A gente tem uma nutricionista que vê essa parte da alimentação, a gente tem uma fisioterapeuta que trabalha com florais, que também, né, ajuda muito nesse carrear desses fitocannabinoides. Pode ser um trabalho em conjunto, o floral. Tem alguma... o canabidiol, ele não pode ser né, ou qualquer outra medicação. Porque o canabidiol, vamos entender, o canabidiol ele é um remédio vamos colocar entre aspas, um remédio, né? Ele é um composto. Um composto da cannabis, que podem ter outros, né? Mas existem alguma terapia, algum outro remédio que não pode estar em conjunto? Sim, eu imagino que também tem todo esse protocolo, exatamente. né? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar essa questão do paciente quando ele chega pra gente. Né? Então, a gente tem uma triagem, a gente tem um formulário do paciente. Então, o paciente, de forma online, ele vai me falar a idade dele, ele vai me falar o peso dele, ele vai me falar qual é a patologia dele, por que ele está buscando a gente, se ele já fez o uso da cannabis, se ele já teve contato com a planta alguma vez, se ele faz uso de alguma medicação alopática, se ele tem algum outro diagnóstico diferencial, se ele só tem depressão, se ele tem depressão, ansiedade, se ele tem Alzheimer. Então ele vai me passar isso antes, como é que é a alimentação dele. É rápido, sucinto, mas que vale a minha avaliação prévia para me ver se esse paciente é elegível ou não. A cannabis, ela não apesar dela ter muitas indicações, ela não é para todo mundo. Ela não é indicado para tudo. Então assim, doutor, mas tem mais de 35 indicações? Tem, mas os corticoides também tem. Né? Os corticoides você pode usar na parte oftalmológica, reumatológica, você usa no câncer, você usa na insuficiência renal, você usa como anti-inflamatório. Então, assim, mas tem as suas indicações. Então, através desse formulário, a minha equipe, junto a mim, avaliamos e vemos se ele é elegível. Se ele for elegível, a gente entra em contato e faz a marcação da consulta. Então, dentro desse questionário, eu já consigo avaliar se existe alguma interação medicamentosa entre a cannabis e os remédios que ele faz uso. E realmente existe. Pessoas que estão fazendo terapias, por exemplo, com anticoagulantes, né, varfarina, pessoas que têm uma doença cardíaca complicada, né, que cursa aí com hipotensão ortostática, que a gente tem que ter uma avaliação mais criteriosa, porque realmente, se a gente passa, né, um perfil que não seria indicado para esse paciente, a tendência é que ele vai piorar os sintomas dele. Que não funciona. Crianças que fazem uso da risperidona, então a gente sempre tem o cuidado de afastar essas medicações, dar um espaço entre o uso do óleo para o uso do alopático, pelo menos 2 horas. A gente tem a preocupação de, à noite, não tomar exatamente na hora de deitar, 1 horinha antes, porque algumas pessoas, em vez de induzir o sono, agita o sono. Olha só, porque como que age diferente, né? Diferente. E não que não possa, mas é com muita responsabilidade, assim como outras especialidades, outras medicações, que eu preciso fazer
Preciso ter essa análise, qual médico que você vem, qual é a medicação que você toma, deixa eu ver. Então, o canabidiol, né, funciona da mesma forma, assim, existem esses critérios. O canabidiol, as pessoas estão muito acostumadas a, quando fala de cannabis medicinal, falar de canabidiol, CBD, tudo é CBD, tudo é canabidiol, mas quando a gente fala de cannabis medicinal. O CBD é um produto, né? É muito utilizado, muito utilizado e muito utilizado convergindo com os outros subprodutos da planta. O canabidiol é mas a gente utiliza, como eu falei, um óleo geralmente full spectrum, espectro da planta toda. Então, como eu estava falando aqui no negócio da receita, para mim prescrever um canabidiol isolado, que hoje nas farmácias tem, eu uso uma receita B, aquela receita azul. Para mim poder prescrever um óleo full espectro que tenha THC, então que ele tenha mais de 0,3% de THC, a gente utiliza um receituário A, um receituário amarelo, né? O mesmo utilizado aí para morfina. Então é difícil ter esse receituário. Então, geralmente, as pessoas preferem, se não for uma urgência, acabam importando esse produto dos Estados Unidos, do Canadá, de Israel, porque é uma receita comum, tá? Uma receita 2 vias, controlada, branca, ou se não, comprando até mesmo das associações, né? Que tem a legalidade para poder produzir e vender, né, para os seus associados esses produtos artesanais que a gente fala, né? Produzidos pela própria associação diante aí da necessidade dos pacientes, né? Porque era um tratamento muito caro, isso tá se barateando muito. Isso que eu ia te perguntar, como é que é, né? Porque, primeiro assim, você fala que pode usar da mesma planta, vamos colocar assim, pode usar outros, posso usar o canabidiol e uma outra coisa, pode usar, não é, não, só o canabidiol, não, pode usar o óleo, o spray, o uso é compassivo. O uso é compassivo. Além da gente poder utilizar outras indicações, né? Como a gente fala, a posologia da gente, por exemplo, um paciente, um atleta, né? Um atleta em recuperação de lesão, um atleta de alto rendimento, alta performance, ele tem que fazer uma recuperação muscular mais rápida. E já foi aprovado o canabidiol nas Olimpíadas. Então, nas Olimpíadas, na NFL, na NBA, no tudo. Rompeu muito tudo. as barreiras exatamente, aí que existiam, né? Da luta, né? Da luta livre, né? Do UFC. Então, o que a gente costuma usar? Costuma usar um óleo, ou uma cápsula, ou um gummy de CBD para esse paciente e o uso tópico. Entendi. Tá? Uma pomada, um creme. Uma pomada, um creme, um patch. Então, o patch é o adesivo, né? Então, assim, além de a gente poder usar isso, a gente lembrando que é um tratamento compassivo. Então, a gente não precisa parar, né? Dependendo se tiver alguma interação medicamentosa, a gente avalia e retira antes, ou diminui, vai fazendo um desmame progressivo, responsável. Né? Mas, no geral, a terapia com a cannabis medicinal é uma terapia que vem para trazer qualidade de vida. Tá? Então, a nossa meta é essa, trazer uma qualidade de vida. Se, por acaso, eu vou tirar um remédio ou não, é outra coisa. Então, no caminho da nossa terapia, se eu observar, diante das propriedades terapêuticas, por exemplo, do CBD, um anti-inflamatório importante, é um ansiolítico, é um indutor do sono, é um relaxante muscular, um controlador do apetite. O THC é um miorrelaxante importante, é uma substância enteógena que faz ligações. Se a gente, no caminhar dessa terapia, observar que o paciente está fazendo uso do CBD, do THC, e não está com ansiedade, para que ele vai estar tomando um ansiolítico? Se ele estava com depressão, está sentindo melhor, por que ele ainda está com um antidepressivo? Se ele tinha insônia e está dormindo melhor, por que ele está usando o hipnótico? Então, na evolução, a gente observando isso, a gente pode retirar ou não. E a mesma coisa o oposto. Às vezes acontece, não está funcionando, vamos tentar de uma outra forma. Exatamente. Como eu falei, é uma terapia que as pessoas respondem de forma diferente.
Então, eu tenho pacientes idosos que estão muito bem, mudaram a vida, né? Pacientes com Alzheimer, com Parkinson, pacientes em tratamento de doenças como câncer, como AIDS, então que mudou, né, o curso da doença, mas eu tenho pacientes também que não se adaptaram, né? Tiveram efeitos adversos em relação ao tratamento, né? A interação medicamentosa com os outros remédios, ficou mais tonto. Então, assim, a avaliação ela tem que ser contínua. É por isso que, assim, os médicos eles gostam de tudo muito, como é que eu posso falar? Regradinho, consistência. Né? Então, os médicos eles gostam de consistência. Tanta miligrama, vamos dividir em 3 tomadas, 3 vezes ao dia. Então, você vai tomar 50 miligramas 3 vezes ao dia. Vai certinho. Vamos aumentar agora. A cannabis não é assim. Cannabis é um tratamento que a gente fala que a gente tem que começar devagar, manter-se devagar. Então, é necessário esse acompanhamento do médico durante não só o pré-consulta, na consulta e o pós-consulta. Porque a gente sempre entra com uma dose basal, uma dose onde a gente vai observar qual vai ser o efeito desse medicamento nesse paciente. Então, a partir dali, respondeu legal? Vamos aumentar um pouquinho. Então, é aquele start slowly, start slow, né? Você mantenha-se, inicia devagar e mantenha-se devagar até que a gente consiga alcançar a dose terapêutica. A dose terapêutica é a menor dose que o paciente venha se beneficiar. Então, não tem receita de bolo. Tem um paciente que ele vai responder bem com 5 gotinhas de 12 em 12 horas, maravilhosamente bem. Como eu tenho um que vai usar 1 ml, que seriam 25 gotas de 12 em 12 horas, e vai responder da mesma forma. Então, assim... É a particularidade mesmo, né? Então, os médicos não gostam muito disso. Até porque, né, diante das suas especialidades, né, já tem muitos pacientes, já... Então, assim, o médico se dedicar à terapia endocannabinoide, ele realmente tem que ter tempo. Porque não adianta prescrever. Prescrever é fácil, né? Ele tem ali a receita, ele entra ali, as farmacêuticas mandam representantes, dão até bloquinho já pronto para poder receitar. Mas e aí? E o acompanhamento desse paciente? Disso, né? E o número para deixar se der um BO, se não tiver legal, para adequar. Então... Responsabilidade médica, né? Então, assim, eu não vejo a cannabis medicinal, eu acredito que realmente é uma revolução científica. Não acredito que em 5 anos a geriatria não vai perpassar mais sem o uso dos canabinoides. A gente tem visto muita evolução em relação à segurança da medicação. Então, assim, as pessoas elas têm que entender sobre. Se elas não, eu acredito que a cannabis medicinal ela não é um problema de ciência. Acho que todo mundo já está, os médicos no geral, quem não quer validar isso é porque não tem preguiça de estudar. Hoje a gente tem mais de 11.700 artigos científicos no PubMed. Então, você digitar cannabis medicinal, se você tiver paciência, você vai ver uns melhores, outros não. Então, assim, os médicos ficam esperando o padrão ouro, né? Eu preciso que isso saia para que eu possa prescrever. É uma evolução, é uma terapia recente. Se a gente for avaliar aí o sistema endocannabinoide para o sistema cardiológico, olha quantos anos que a gente já tem. A gente tem menos de 30 anos. As evidências científicas já corroboram com a terapia. Então, não adianta ficar esperando estudos padrão ouro para poder prescrever. Então, eu acho que a questão da terapia com os canabinoides ela é mais um problema de comunicação do que de ciência. As pessoas não têm tempo para poder estudar. E quem tem tempo não tem tempo para poder acompanhar o paciente. Interesse também, né? Minha esposa está aqui do meu lado, a Rafa, né, minha parceira dentro da clínica, minha sócia. Com você. Exatamente. E ela sabe o que a gente passa lá, ela me ajuda, junto com a nossa secretária, Ana Lúcia, para poder filtrar isso. Todo dia são 40 mensagens por dia. Doutor, a gente faz um acompanhamento semanal, durante um mês após a prescrição de todos os pacientes. Então, dá trabalho, né? Dá trabalho. Eu imagino também que o
momento que você vê um paciente com tanta resposta, deve ser muito prazeroso. Exatamente, foi o que fez eu mudar, né? Com a questão da pediatria, emergência. Você atendeu, melhorou, vai embora, você nunca mais vê essa pessoa. Não acompanha. Né? Então, hoje acompanhando e vendo essa evolução é muito gratificante. Pacientes escrevem cartas, mandam vídeos. Realmente você se sente necessário. Você vê que a sua medicina ela muda uma família, né? Famílias que não dormiam, que ficavam vigilantes, né? Por conta do paciente que não dormia, paciente que não se alimentava direito, tinha uma síndrome consumptiva, uma caquexia, uma falta de apetite importante. A gente ajuda pacientes com náuseas, vômitos incoercíveis num tratamento de câncer, houve a melhora. Crianças autistas, né, desorganizadas, que se batiam, que agrediam os outros, se organizando. Lembrando que, assim, não é milagre, tá? Então, assim, existem pessoas, né, que mandam... Estava na cadeira de roda, começa a andar. Mas isso não é um milagre, tá? Então, isso é um caso pontual, isso é um caso pontual. E eu falo que, assim, não é só a cannabis, tá? A gente precisa de uma terapia integrativa. Por isso, de todos esses profissionais dentro da clínica, né? Da Clínica Soul. A gente precisa que o paciente... Existe uma frase muito bacana de Hipócrates, né? O pai da medicina moderna, que ele fala, se você quiser, né, curar alguém, primeiro você tem que perguntar se ele está disposto a largar tudo que o fez adoecer. Então, se tem alguma coisa desorganizada, a gente começar a organizar. Então, não é a cannabis que vai chegar e organizar tudo. Fazer um milagre. Não vai. A gente tem que começar com a alimentação. A gente é o que a gente come. Então, não sei por que, né, estamos tomando leite de vaca ainda, né? As proteínas da leite da vaca são extremamente inflamatórias, caseína, a questão da lactose, o glúten, os açúcares refinados. Então, assim, os condimentados, corantes, tudo isso a gente tenta tirar, né, fazer com que esse paciente entenda, o cuidador... Limpar esse organismo para prepará-lo, né? Exatamente. Além disso, atividade física, né? Não adianta o paciente... É lógico que tem pacientes que estão acamados, restritos ao leito, uma particularidade. Mas todos os outros têm que fazer uma fisioterapia, tem que fazer uma terapia cognitiva, tem que ter uma fisioterapia, tem que ter, né, uma terapia para auxiliar o paciente com Alzheimer, perda importante de memória. Essa memória não vai voltar. Esse paciente perdeu. Em conjunto, né? Exatamente, doutor? Tem que reensinar. Realmente... Colocar atividade para esse paciente, preencher o dia dele, porque todas essas doenças neurodegenerativas, essas doenças senis, elas cursam com ansiedade e depressão. O paciente começa a observar que ele está ficando, está adoecendo, né? Por exemplo, Alzheimer, ele percebe, ele tem uma hora de lucidez que ele conversa, lembra de tudo e do nada ele esquece coisa básica, como é que entra dentro do carro, como é que come. Então, ele percebe isso, ele esquece o nome de um filho, confunde o filho com a secretária. Então, isso começa a trazer uma dor insuportável para esse paciente. Então, a ideia é realmente a gente fazer uma valorização em relação à saúde, consubstanciando a questão da mente, do corpo e da alma. Né? A gente trazer a terapia convencional com as práticas de terapias de medicinas complementares. Então, ali a gente consegue ver o paciente como um ser humano, né? Com toda a sua individualidade, as suas particularidades. É a questão do biopsicossocial. Não adianta... É um combo, né? É um combo. Não dá para desvincular. Doutor, agora me fala, vamos só lembrar aqui o pessoal que está acompanhando a gente de seguir o nosso canal, né? Tenho que relembrar, por favor, faça-me favor, puxando a orelha de vocês, hein? Vocês que consomem o nosso conteúdo, sigam o nosso canal, acompanhem. Aquela setinha maravilhosa que você pode enviar este conteúdo para quem quer conhecer mais sobre essa terapia de milhares de anos, que muito antiga e que está cada vez se reinventando mais. Estamos falando aqui sobre esse assunto com tanto conhecimento, com tanta informação
encaminha, tá? Faça este favor para você, para a gente. Siga o DrCast, lembrando nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda. Realização, apoio Falo Mesmo, comunicação, realização Ampliamed Ponto de Saúde. E é para você o DrCast, você que está sempre aí acompanhando. Hoje estamos recebendo o Dr. Marcelo Moren Neto, falei certinho, e que é especialista, que na verdade é pediatra, geriatra, ele vai de uma ponta a outra e com ainda com um foco na medicina terapêutica com a canabidiol, é isso? Na verdade, a medicina endocannabinoide, né? Endocannabinoide, deixa eu falar certo o negócio, gente. Que a gente está aprendendo muito. Quando ele me falou assim, Aline, mais de 50 mil produtos podem ser feitos dessa planta, disso que foi por tantos anos primeiro valorizada, depois marginalizada, e agora estamos puxando ela de volta aí para um papel dela tão importante. E o custo disso? Porque você está falando aí a quantidade de coisas que podem ser feitas. Como que é? Caro? Ah, não, é muito caro. Tem muito exame para fazer, para diagnosticar, o custo dessa medicação. Como que hoje a gente pode enxergar isso? Isso, até alguns anos atrás, era realmente uma medicação cara. Porque é uma medicação importada. Uma medicação que tem todos os seus custos embutidos aí em relação à importação, né? Isso vem dos Estados Unidos, vem de Israel, do Canadá. Então, era realmente uma medicação cara que poucas pessoas, né, uma pequena casta aí da sociedade tinha condição de levar esse tratamento a termo. Ou judicializava o tratamento, né, entrava com processo, né, o médico avaliava a necessidade real desse tratamento, os benefícios, né, atestava que a interrupção desse tratamento não poderia acontecer, que poderia causar sérios prejuízos ao paciente. Então o Estado, o município, a federação arcava, ou o próprio plano de saúde arcavam com esse tratamento. Só que diante da evolução da temática, né, esse pioneirismo do Brasil, a democratização do tratamento advindo das associações, né? Lembrando que associações são uma união de pacientes, né, aqui no Brasil, que buscam a mesma causa. Então, assim, existem diversas associações aqui no Brasil. Vamos citar algum. Você faz parte de... Faço parte. Na verdade, eu sou vice-presidente do coletivo Cannabis Medicinal Volta Redonda, que é o Volta Cannabis. É uma associação aqui da cidade. Com médicos. Com médicos, com advogados, com terapeutas. Então, assim, a gente não produz o óleo da cannabis, a gente não tem legalidade para isso ainda. Então, a gente está em vias de evolução em relação a isso. Então, a gente faz o quê? O acolhimento desse paciente, a orientação, a gente faz o atendimento, tanto jurídico como médico, e a gente faz o encaminhamento desse paciente para associações amigas, né, parceiras, que já fazem a produção com qualidade desse óleo, que tem a cromatografia, que tem análises, que a gente acredita no potencial dessas associações. Então, pode ser produzido, então, assim, claro, não é legalizado ainda essa produção, mas é produzido facilmente? Na verdade, existem, não digo fácil, não é complicado, tá? Então, assim, isolar tudo isso, né? Existem algumas famílias, né, de pacientes que têm a legalidade para isso. Existem 4 vias para você conseguir esse medicamento. A primeira é você ir na farmácia, né? Ter aquelas 2 prescrições e na farmácia e compra, mais fácil. A outra é você poder importar ele. Então, você faz uma adequação na Anvisa, solicita essa importação, essa autorização hoje é muito rápida, sai minutos depois, e você importa esse óleo. A outra você pode comprar através das associações, né? Você se torna um associado, são associações que têm habeas corpus preventivos, né? Tem um cultivo autorizado pela justiça para os seus pacientes.
Então, eles têm legalidade para poder prover esse óleo. Ou a pessoa entra com uma judicialização do tratamento ou requer um habeas corpus preventivo para o próprio paciente. Então, esse paciente ele tem que ter um curso, né, um curso de cultivo, ele tem que ter um curso de extração, ele tem que ter uma semente de um banco de seeds, né, uma semente própria para a patologia dele, uma semente, né, que venha a gerar, né, a concentração de canabinoides, uma planta com a concentração de canabinoides indicada para ele. E não é fácil, né? Você tem que ter uma luz ideal, você tem que ter uma temperatura ideal, você tem que ter o pH da água, você tem que ter um solo rico em diversos nutrientes. É muita praga, gasta muita luz, mas se você botar a longo prazo, o valor ainda se justifica, o valor ainda é legal para esse paciente que cultiva e tem sapiência para isso. Só que, no geral, as pessoas têm dificuldade disso, ou não tem espaço dentro de casa, ou não tem tempo. É um filho, você tem que ficar ali olhando, ver se deu formiga, se deu aranha, se deu... Então, né, se você vai viajar, você não pode deixar aquilo sem água, aí tem que chamar alguém, aí você não... É complicadíssimo. Então, mas tem algumas pessoas que fazem, que são jardineiros, existe um grupo, as Mães Jardineiras, né, que a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis auxilia para que essas mães, né, tenham o remédio para os seus filhos, para democratizar o tratamento. Apesar de estar o preço disso cada vez mais se barateando, devido à concorrência do mercado, hoje existem quase 320 produtos que você pode importar. Existem quase 18, 19 produtos na farmácia que você pode pegar. E existem hoje mais de 20 associações que estão podendo fornecer esse óleo. Mas não é simplesmente comprar sem uma prescrição médica, não se compra, né? sem prescrição médica. Porque assim, eu acho que eu preciso de... Não, isso não existe, então, na né? verdade, existem alguns sites piratas, né? Algumas pessoas mal intencionadas que fazem a venda desse óleo pela internet. Indiscriminado. E esse óleo, você não sabe o que tem ali dentro. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Então, você vai dar um óleo para uma pessoa, para um paciente, né? Um parente seu já debilitado, você não sabe o que tem ali dentro, pode piorar o quadro, pode agravar o quadro, pode ter interações medicamentosas. Então, é sempre importante que esse local onde você vai adquirir, além de ser um lugar conhecido, que tem um laboratório minimamente qualificado, com a vigilância sanitária vigilante, que tenha, né, a cromatografia daquela planta, que o médico saiba o que tem realmente dentro daquele óleo, porque ali tem um extrato de cannabis diluído num óleo, num recipiente, né? Esse recipiente pode ser o óleo de milho, pode ser o próprio óleo da semente do cânhamo, pode ser a glicerina, pode ser o azeite de oliva. É mesmo? Então, cada local faz de uma forma. Pode ser o MCT, o óleo de coco. Então, não tem como você comprar isso dessa forma irregular. Mas fez efeito. Que bom que fez efeito, mas poderia ser deletério, poderia ou fez te efeito prejudicar. agora e daqui a pouco pode Exatamente, ser um risco, tem né? que ter um acompanhamento. Então, essas pessoas hoje, né, essa livre concorrência de mercado está fazendo os preços abaixarem muito. Então, hoje você consegue achar um tratamento tanto nacional, artesanal, pelas associações, como a importação, de R$250 a R$600. Isso você está falando de um óleo, por exemplo, desse óleo, né? De que dura, isso vai depender de cada paciente? Depende de cada paciente. Como a gente faz o acompanhamento durante um mês, ao final desse mês a gente mais ou menos tem uma ideia, a gente consegue calcular, mas dificilmente o paciente passa de um frasco por mês. Então, só algumas... porque a gente consegue aumentar a concentração e diminuir a dose. Entendeu? Ele está com uma concentração tal, 30 ml. A gente consegue dobrar para um frasco de 100 ml, que tem o dobro da concentração dos canabinoides. Então, a gente diminui a dose pela metade e dura mais. Então, depende de cada perfil, mas assim, é um tratamento que dura bastante. Um frasco costuma durar bem. Dura um mês e meio, 2 meses. Você, doutor, é pediatra há mais de 10 anos, né?
mas há cerca de 9 10 anos. quase Eu 10 sou anos. pós-graduado em pediatria. Aham. Fiz uma pós-graduação. É clínico Isso. E fiz a pós-graduação em geriatria. Geriatria. E aí você atende esses pacientes, inicialmente com a medicina, entre aspas, tradicional, vou colocar dessa forma, mas como que foi essa virada, assim, primeiro de tudo, né? Como que foi essa escolha da pediatria, depois a escolha da geriatria, ou a escolha da medicina? Você pode compartilhar, né, um pouquinho desse histórico, por que escolheu ser médico? Porque você é daqui da região? Sou daqui de Volta Redonda. Olha aqui, de Volta Redonda. Então, como que foram essas escolhas? Da medicina, pediatria, geriatria, e depois pra gente entrar nessa escolha, assim, inusitada, entre aspas, né? Com áreas tão diferentes, e a gente olha assim, e hoje eu, no meu bate-papo aqui, consigo até achar complementares. Sim. A vida nos encaminhou para poder, né, juntar isso. Mas eu sou formado na Universidade do Grande Rio, em Duque de Caxias. Sempre quis ser médico? Sempre quis ser médico, não. Na verdade, eu venho de uma família de médicos. Que quiseram que você queria ser médico. Na verdade, foi uma intuição induzida. Quando a gente é jovem, a gente, né, quer as profissões mais diversas, mas avaliando, né, a questão de oportunidade, né, hoje a medicina não é só uma vocação, é uma oportunidade, né? Mas você queria o quê agora, só por curiosidade? Você falou então, assim, eu queria direito. Queria direito. Então, e foi por um outro mas aí ponta. Meu pai falou, não, direito só se for em tal universidade ou tal, né? O FRJ, o ERJ, aí dificultou um pouco. E aí, com a mesma nota que eu tirei nesse Enem, né? nessa época da faculdade, eu não passava para o direito, mas conseguia entrar na medicina. Então, minha mãe era pediatra, uma excelente pediatra, já falecida. Então, assim, a minha faculdade com atuação aqui também? Com atuação aqui. Então, doutora Célia Moren Neto, uma pediatra de excelente qualidade, muito querida por todos. Então, deixou um legado muito bacana. Então, as pessoas sempre me encontravam e falavam, você tem um sorriso da sua mãe, você tem o trato dela, então, assim, acho que você vai dar certo com a pediatria. Eu sempre gostei muito de criança. E aí, a minha faculdade, ela tinha as especializações, né? No internato, tinha sempre o adulto e o pediatra. Gastro, adulto, pediatra. Pneumologia, adulto, pediatra. Coisa difícil nas faculdades. Então, acabou me orientando para a questão da pediatria. Então, trabalhei muitos anos na questão da emergência pediátrica em diversas cidades do interior, Três Rios, Angra, Paraty, Volta Redonda, Barra Mansa. Trabalhei como puericultura um tempo e depois eu fui, né, encaminhando para a questão das doenças, dos transtornos neurológicos na pediatria. E a questão da geriatria por essa questão de trabalhar muito em questão de emergência, né? Quando a gente é novo, a gente tem saúde, tem fôlego, tem vontade, quer ganhar dinheiro. Então eu trabalhava muito e acabou que aquilo foi me estafando e eu queria uma tranquilidade. Eu queria realmente um consultório e não via, né? Na época, até hoje não vejo, né? A pediatria é uma especialidade pouco, como é que eu posso falar? Ela é uma especialidade pouco valorizada, né? Então, assim, existem grandes pediatras, mas, assim, eu não vejo a valorização desse profissional, né? Então, como eu tenho uma vozinha, né? A mãe da minha falecida mãe, Dona Maria José, ela sofre com dores crônicas, né? Há muito tempo, e eu trabalho, né? Até hoje ainda, no SUS. Então, eu trabalho com muitos idosos. Eu falei, vou fazer uma especialidade para poder trazer um atendimento melhor para esses pacientes, né? Entender melhor dessa fase da vida. E aí fiz essa especialização durante 2 anos e comecei a trabalhar com esses idosos na unidade básica de saúde da atenção básica. Trabalhava na médica complexidade com as crianças autistas. E comecei, né, a fazer o acompanhamento da minha avó,
E foi ela a minha cobaia, meu primeiro experimento com a cannabis. É mesmo? Foi lá em 2017. Eu já vim acompanhando o cenário, como eu expliquei, né? Em 2012, aquele documentário, em 2014, o outro documentário da Anne Fischer. Depois veio todo um debate em relação a isso, mas eu não podia prescrever por conta da minha especialidade. E aí, em 2017, comecei a receber convite de algumas farmacêuticas para participar de simpósios, palestras, e aquilo foi me motivando. E aí, a partir de 2020, quando saiu a CRDC, eu comecei a prescrever e a minha avó foi a primeira paciente. E aí, como que foi essa experiência, assim? Foi muito responsabilidade bacana. ao mesmo Sim. tempo, né? Uma oportunidade. Por já estar estudando há algum tempo, já ter tido a segurança em relação à terapia, já ter conversado com outros colegas médicos, eu ainda não tinha feito a especialização na área, né? Depois que eu fiz... Na época não tinha nem essas especialidades médicas, né? Não tinha nem curso para prescrição, né? Então eu fiz essa primeira especialização EAD na Unileia, uma faculdade de Brasília. Depois eu fiz uma outra pós-graduação na Unifesp e depois fiz uma certificação internacional pela Weekend Academy e consegui, né, juntar todo esse conhecimento, alinhar com o que era praticado lá fora, com mestres speakers, né, proeminentes lá no renomados. Então aí eu comecei a ver a mudança na qualidade de vida da minha avó. Ela tinha uma ansiedade muito grande, né? Ela percebeu isso também? Percebeu. Ela sentia ansiedade por antecipação. Eu sei que amanhã eu vou sentir dor. Então não dormia, tinha um desconforto muito grande. Não andava com facilidade, chegou um tempo de até ficar em cadeira de roda. E foi nessa mesma época que a gente conseguiu tirar ela da cadeira de roda, comecei a voltar para ela andar, diminuiu a questão das dores. E diante desse benefício, falei, vou começar. E aí comecei com um ou outro paciente, um parente, um amigo, e eu fui vendo o retorno disso, né? Pô, doutor, maravilhoso, pelo amor de Deus, vou indicar para você. Vou indicar para minha avó, vou indicar para minha tia. Isso foi crescendo. Isso em pacientes adultos, mais velhos? De 0 a 95 anos. Não tem contraindicação. Tem contraindicação. Assim, claro, de idade, né? Não. Tem crianças recém-nascidos na UTI que podem fazer o uso. Como que é isso? É uma autorização desse pai, dessa... Sim. Com muito conhecimento, né? Imagino, né? A gente utiliza, nesses casos, a substância isolada, o canabidiol, que é muito seguro. Não tem, o CBD dificilmente tem contraindicação. E esse conhecimento traz essa segurança, né? Traz essa segurança. A gente da pessoa conversa, desmistificar, exatamente, de conhecer. A gente conversa com pediatras renomados, né? Que fazem a utilização disso em serviços de hospitais federais ou até fora do Brasil, né, no Canadá. Então a gente busca, né, a atualização para ver como é que a gente pode trabalhar essa criança, né, como é um primeiro paciente, né, a gente entra com bastante critério, mas... Em quais casos esse bebê, assim, às vezes recém-nascido, ele pode ter esse uso? Nessa questão das convulsões, né? Principalmente. Principalmente, né? Já tenta, né? Todas as medicações, é um recém-nato, está otimizado ali dentro de todos os anticonvulsivantes, não melhora o quadro, a família fica angustiada, o intensivista está angustiado, e aí a gente, né, orienta a família ou o médico, avalia e vê uma tentativa da gente fazer o uso do canabinoide, né? A gente entra bem devagarzinho, vai avaliando. E, né? No idoso? Nesse paciente pode ser em qualquer, na dor que você falou, né? Na artrite, na artrose, na fibromialgia ou no adulto, tem muitas possibilidades de atuação. Se a gente for falar aqui, vamos lá, vamos tentar. Ou os principais, o que hoje realmente você então, repara? Assim, hoje o que a gente tem recebido muito na clínica, questão do Alzheimer, Parkinson, demências gerais, demência senil, demência por corpos de Lewy, demência vascular,
A gente tem recebido muito ansiedade, que é o mal do século, né? Muita gente ansiosa, depressão, insônia, bipolaridade, esclerose múltipla, transtorno do espectro autista. A gente tem recebido muito doenças autoimunes, fibromialgia, a gente tem recebido psoríase, a gente tem recebido doenças inflamatórias intestinais, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Muita coisa. Agora, como que é enxaqueca refratária, muita gente que tem aquela enxaqueca que já tomou todo tipo de remédio, já tratou tudo. Então a gente consegue fazer E como que é assim, por exemplo, imagina ali num hospital ou até mesmo um contato que você precisa com outro médico de outra especialidade. Como que é você lidar com a classe médica no sentido de apoio ou de olhar meio torto, ou hoje avançou, hoje as pessoas, né, tanto na região como de forma no âmbito nacional, se você pode falar um pouquinho desse retorno da sua galera. Exatamente. Então, hoje cada vez mais, né, é um tema que está em voga, né, hoje invariavelmente aí está aparecendo na televisão, no rádio, no Fantástico, aparece, né, uma matéria do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, como é uma temática que está vigente, em voga, acaba que está todo mundo curioso. Então, o médico, um bom médico, né, um bom médico curioso, esse médico é curioso, é estudioso, então ele mantém, né, um estudo continuado, ele vai avaliar. É lógico que ele não vai se tornar um expert, mas ele vai entender que existe ciência, ele vai entender que existe evidências científicas robustas, e ele vai entender que é um tratamento compassivo. Eu não vou parar a terapia que ele está fazendo, eu não vou retirar as medicações dele sem que haja uma autorização, sem que a gente entre em contato. É em conjunto, ou que o paciente, né? É em conjunto, então a gente vai junto, né? A gente vai caminhando junto. É lógico que tem aqueles médicos que desqualificam a terapia, que falam que não tem evidências padrão ouro, né? Então, assim, tudo, né? A gente não começa com padrão ouro nunca, a gente começa com a evolução, aos pouquinhos, para aquilo se tornar, né, uma coisa unânime, né? Muita pesquisa, muito estudo foi feito em cima daquilo. Então, eu acredito que a gente tem avançado bastante. Eu acredito que a própria melhora do paciente já né? Já valida a terapia, porque a ideia é trazer qualidade de vida. Então, se está trazendo qualidade de vida, não há médico que vai, né, interferir nisso. Então, existem os médicos que querem conhecer, nos procuram até, diversos amigos médicos. Eu tenho vários médicos pacientes. É mesmo? Que são meus pacientes, vários. E tem outros que não querem saber, falam que não passa, que não prescreve, que não acha que vai dar certo. Então, é sempre Ainda é controverso, mas aos pouquinhos vai avançando, né? O conhecimento eu não vejo mais como controverso, não. Não vejo mais como... É uma revolução científica, tem já evidência científica, robusta. Talvez o controverso nem seja a palavra, talvez um preconceito por falta de conhecimento, de informação. Comunicação, não tem comunicação, não quer estudar, não quer participar. Então, assim, quem manda é o paciente. Então, se o paciente não está satisfeito com aquele profissional, ele procure outro, né, que tenha uma mentalidade mais aberta, que possa... eu não conheço, mas conheço um médico, um colega que é profissional, que está antenado, que está em estudo contínuo, né, indica lá a Clínica Soul, ou indica um outro profissional. Aqui na região não só sou eu, tem diversos outros médicos, conheço... Mas é importante ter uma pessoa realmente que te passa a segurança. No nosso bate-papo mesmo, a gente me passa a segurança no sentido de informação, de conhecimento. Exatamente. Porque você imagina, não tem como a gente ir às cegas para algo que é novo. Tem que é novo no sentido ainda, né, sim. Ainda tantas coisas sendo desenvolvidas. É um estudo que eu imagino que seja constante, porque como o negócio está em evolução, todo dia sai uma coisa nova, né? Um artigo novo.
Assim, me conta, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta para tantas especialidades. Existe aquele caso, tanto no idoso quanto na criança, ou no paciente adulto, que te marcou, que realmente, dentro agora dessa novidade diária, que você está se aprofundando tanto, aquilo realmente foi transformador? Muito. Tem a casa da sua avózinha maravilhosa, Sim. que é algo muito pessoal, mas o que você poderia compartilhar pra gente, assim? Então, como eu falei com você, hoje a grande dificuldade da terapia com a cannabis medicinal realmente é a comunicação, né? A gente passa, né, por um período de obscurantismo aí de quase 200 anos, né, onde o extrato vegetal, a planta, né, da maconha foi tão discriminada, né? E a maconha, essa palavra que foi demoniada, né, nada mais é do que um anagrama de cânhamo. Então, hoje a gente fala de cannabis medicinal porque a gente está falando de ciência. Então, a gente está falando do nome científico da planta. Esse negócio de maconha, né? Realmente, desculpa te interromper, mas é porque, fulano tá usando maconha. Fulano tá tratando com maconha. Fulano... Exatamente. E aí já o negócio já toma uma outra proporção. Muito diferente, né? Então, se chega um paciente idoso lá na clínica você vai fazer o tratamento com extrato de maconha. Não vou. Tem toda uma repressão, toda uma questão cultural, moral, né? Então leva muito para essa questão do moralismo, né? Coisa que não é do nosso tempo, é uma coisa mais antiga, né? Hoje é uma temática super confortável para a gente estar aqui debatendo, para o Congresso estar debatendo, mas realmente as pessoas têm um preconceito muito grande com a palavra maconha. Mas o próprio Elisaldo Carlini, né, a sua época, quando começou a fazer esses estudos, na década de 80, 90, ele usava a palavra maconha medicinal. Porque você não tinha como conversar com um paciente há 10 anos atrás falando de cannabis. Mas o que é cannabis? Você tinha que falar que era a planta da maconha, tinha um extrato. Hoje já não. Hoje você já consegue dialogar com esse paciente com a cannabis. E esse paciente veio de uma situação dessa, controversa, né? Um pai de um paciente autista me procurou, paciente extremamente desorganizado, pulando, batendo a cabeça. A criança, né? Ele desesperado, a criança não dormia, virava noites. E ele, muito humilde, chegou: doutor, eu preciso que o senhor avalie meu filho, tem muitas dúvidas em relação ao tratamento. Não, vamos lá, vamos marcar a consulta. Né? Eu fiz a avaliação prévia ali do questionário dele, elegível, marcamos. E aí o pai chegou lá e falou: doutor, eu expliquei tudo para ele se sentiu confortável, viu, né, observou que a terapia teve segurança, que a terapia podia ser bacana para o filho dele, só que ele era evangélico, família muito evangélica. Ele falou: doutor, mas eu não consigo chegar com esse remédio lá em casa. Aí eu falei: cara, você pode tirar, né? Tira o rótulo e fala que é uma homeopatia. Fala para sua sogra, para sua esposa. E assim ele o fez. Nossa, que benção. Doutor do céu, tá todo mundo aqui em casa feliz, com remedinho homeopático. Meu filho melhorou demais. Que benção, doutor, que benção. Realmente... Eu queria ter a oportunidade de abrir o jogo com a minha esposa, com a minha sogra. A gente precisa debater, discutir mais isso. E realmente, né, é a falta de informação. Hoje, a igreja evangélica bate muito na questão da guerra às drogas. Né? Fala que a maconha é porta de entrada para outras drogas. E não é dessa forma, né? E a gente não está falando da maconha. do uso recreativo, uso adulto, né? Como alguns falam. Então, assim, a gente está falando de uma terapia, né? A gente está falando de um tratamento. Então, Parte tem médica. Esse caso, tem um caso bacana também de um senhorzinho de Goiás que estava cadeirante. E aí a mãe até a filha fez um reels para me mostrar. Ele, né, com a dificuldade danada para andar, provavelmente com a cadeira de roda,
e aí depois ela manda um vídeo dele já com uma bengalinha caminhando e mais para frente ele sozinho com a mangueira, regando, jogando um dominó com o neto, um Alzheimer já avançado. Então, assim, são essas coisas, uma carta de um paciente me agradecendo, falando da mudança da vida, falando que ele se emocionou muito. Ele já tinha quase 10 anos que o pai dele não atendia o telefone. E aí ele ligou para a mãe, né, ou para a irmã, ele morava em outra cidade, e o pai dele atendeu o celular. Aí ele começou a chorar, o pai dele, oi, filho. E assim, são essas coisas. E a gente chora junto, né, chora doutor? Chora junto. Foi, ele falou que foi a maior felicidade da vida dele dos últimos 10 anos era ouvir a voz do pai dele atendendo o celular, esperto. Então, assim, são essas coisas que nos fazem continuar, prosseguir, estudar mais, né, se manter informado, tentar fazer uma educação continuada, chamar outros médicos, né, tentar prover esse conhecimento a outros médicos, né? A gente vê uma dificuldade ainda em relação ao estudo, em relação à prescrição. Uma resistência não uma resistência, uma falta ainda de conhecimento. Então, de repente, a gente criar uma palestra para os médicos, né? Convidar eles para participar, mostrando, né, os estudos científicos, as evidências, para que a gente possa, né, cada vez mais aumentar esse número de prescritores, democratizar o tratamento. A gente ainda, dentro do cenário médico, ainda somos muito poucos prescritores, volta aí de 30 mil prescritores no Brasil inteiro. Então, assim, é muito pouco. E há 5, 6 anos atrás era até menos, eram 2 mil prescritores. Então, olha como é que está tudo exponencial, né? Hoje as medicações que eram 1, 2, já são 17 na farmácia, 18. As importações que eram 3, 4, já são 320. Os médicos que eram, né, 1.000 e pouco, agora já são 30 mil. Então, isso está acontecendo. A gente fala aos pouquinhos e nem tão aos pouquinhos, não, né? Não, tá muito rápido. O negócio tá rápido. Bem rápido. Tá bem rápido. Esse é um dos papéis aqui também da gente, né, do Dr. Cast, porque eu acho que o conhecimento, ele faz isso, ele tem esse poder, né? Informação tô aqui como papel de telespectadora também, de quem tá ouvindo, desmistificando, tirando tantos preconceitos, porque o conhecimento, ele rompe com tudo isso. Então, o papel de fazer chegar mesmo a todo mundo essas informações validadas, evidenciadas, por gente tão séria, que faz uma medicina com tanta responsabilidade, com tanto critério, e aí a gente ressignifica isso, né, gente? Acho que é muito, muito importante. Doutor, eu sei que é um assunto assim que a gente ficaria aqui, ó, muito tempo, porque tem tanta coisa para se falar sobre esse tema. Eu queria muito... falamos um pouquinho rapidamente sobre a história do Dr. Marcelo. Agora, eu sempre pergunto, né, o Marcelo pelo Marcelo, sem o doutor na frente, né? O que você gosta de fazer? Eu sei que você é um apaixonado por estudar. Ele veio aqui, ó. Quem tá ouvindo apenas, mas quem tá vendo sabe que ele tá com uma planilha aqui, gente, porque são muitas informações, então não pode esquecer nada. Exatamente. Até pela questão, né, desses números, questão de Anvisa, RDC... Sim, senão depois te puxa a orelha lá. Então, a gente tem que ter uma colinha aqui para lembrar. É responsabilidade. Isso tá certo, né? Isso mostra realmente toda a dedicação e empenho. Mas o que você gosta de fazer? Como que a gente sempre gosta de falar esse ladinho pessoal, sabe? Como que é o Marcelo pelo Marcelo? Qual que é o seu hobby? Conta pra gente um pouquinho. Ele já falou da Rafa, que tá aqui nos bastidores, digníssima, linda, maravilhosa, vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou, e que é o braço direito, esquerdo, tudo ali. Conta um pouquinho dessa família linda que eu sei que você tem, dos seus hobbies, das suas alegrias aí, entre aspas, fora consultório, que é difícil arrancar esse povo do consultório, gente. A gente tem trabalhado muito. Imagina. Mas tudo isso, né, todo esse trabalho, essa correria, vem para a gente poder, né, crescer como família, trazer uma qualidade de vida para minha família. E hoje a minha família, né, eu, Rafa e Valtinho, né, meu enteado. O Valtinho é um presente da minha vida, é uma criança muito especial,
é um paciente, né? Ele tem uma paralisia cerebral e a gente tem evoluído bastante com alguns sintomas, né, que ele apresentava, né, uma cialorreia, uma espasticidade, tem um sono perturbado, então a gente tem evoluído bastante com a terapia dele e isso traz uma felicidade muito grande, né, dentro da qualidade de vida da nossa família melhorou muito. Somos todos flamenguistas, né? Saudáveis. Aí, gente, ó. Os três. Vascaínos, né? não saiam do Vascaínos e Botafogo. Por favor, continuem. Os três, né? A gente curte muito. Gosta muito de junto, futebol. de ir para Maracanã. É mesmo? Muito, muito. Sou apaixonado. Que animação. Sou apaixonado. E a gente gosta muito de viajar, né? De estar em família. E é isso, né? Tenho essa paixão pela minha família, né? Um carinho enorme, uma gratidão imensa, né? As coisas melhoraram muito, né? Depois que eu assumi esse amor incontestável. Então a gente cresce, né? Como ser humano, como homem e me tornei pai, né? O segundo pai, e ali a gente começa a entender o que é a paternidade, começa entender a ter um carinho diferente, né, pelos filhos dos outros, né? Quando você só é filho, você não tem essa dimensão do que é a melhoria, né, na qualidade de vida do paciente. Hoje eu vejo isso dentro de casa. Isso nos faz cada vez mais buscar a melhoria dele. Mais forte, mais unidos, exatamente, né? Exatamente. Declaração para Rafa e Valtinho, música aí, por favor. Acho justíssimo, né? Porque aqui nos bastidores ele falou que... Nos bastidores não, né? Ele falou que realmente ela tá junto ali. É meu braço direito na clínica, pega minha junto. sócia, exatamente. E você tem uma equipe também muito querida, né? Muito querida. Que acompanha aí todo... E entende toda a correria desse doutor, né? Imagino. Exatamente. Acompanhando toda essa evolução nos estudos, porque você tem que fazer esse trabalho também chegar primeiramente à sua equipe, né? Imagina os desafios, a gente tem né? que estar alinhado, né? A gente tem que conversar, né? A Rafa faz essa ponte importante, né? Agora a gente vai começar em uma sessão de lives dentro do Instagram da clínica para que a gente possa, né, democratizar ainda mais. Levar conhecimento. Exatamente. Doutor, sei que a gente poderia falar de mais outros pontos aí, mas olha, acompanhe o doutor nas redes sociais, porque lá eu sei que muito desse assunto da clínica também, enfim, está sendo abordado, mas aqui, fala sério, né, Dr. Cash, a gente está aqui batendo há 2 horas nesse assunto que deu para... Acho que deu para esclarecer bastante, deu. Tem né? muita coisa, né, mas a gente consegue elucidar isso através da rede social. Das consultas. Exatamente. Se tiver alguma dúvida, quiser marcar uma consulta, só entrar em contato com o Instagram da clínica, lá na bio tem a marcação, ou mandar uma mensagem para o WhatsApp da clínica, que a gente está preparado lá para acolher. Vocês viram que ele ama falar desse assunto, que ele realmente entende. É um episódio muito especial para a gente poder elucidar tantas informações valiosas aí, a gente vai aprendendo, crescendo. Eu sempre falo que eu tô com pós em medicina, né? E em temas que eu acho que nem muitos médicos estão sabendo, hein? Olha, hoje eu tive eu e vocês que estão aí, que estão acompanhando, tivemos essa aula. Muito obrigada pela companhia de todo mundo que ficou com a gente até o final. Mais uma vez, nossos agradecimentos à Unimed, Volta Redonda, nossa patrocinadora oficial, realização, Ampliamed e Ponto de Saúde, apoio Falo Mesmo Comunicação, você já sabe. Siga, compartilhe, acompanhe o nosso canal, porque tá bom demais, tá cada vez ficando melhor e você encaminha também todo esse conteúdo aí para quem precisa esclarecer, desmistificar tantas coisas sobre esse assunto tão importante. Não fica para trás não, hein, gente? Ó, esse assunto realmente tá indo, o doutor falou, numa velocidade que a gente precisa se atualizar, senão daqui a pouco, não só médicos, mas pacientes também, a gente tá fica para trás com um tema tão importante. Obrigada, doutor, mais uma vez pelo seu tempo aí precioso. Eu que agradeço a toda a equipe aqui do Dr. Cast.
É uma oportunidade, né, muito bacana para a gente poder, né, dissertar sobre a temática, muito desconhecida ainda do grande público, né, diversos pontos, né, que as pessoas ainda têm dúvidas. Bom demais, obrigada a todo mundo que esteve com a gente, nosso operador aqui nos bastidores, Fernando, um abraço para ele, né? Ele não aparece não, ele fica só em off ali, ó, mas tá de olho, de ouvido em tudo também. Um beijo grande, beijo doutor, beijo Rafa tá nos bastidores aqui, e beijo para o Valtinho, querido, lindo, um beijo. Exatamente, para todos os pacientes também do doutor, tá? Manda para todo mundo, doutor. Exatamente, um beijo, um abraço a todos os pacientes, os familiares. A gente sozinho não consegue, né? A gente precisa sempre dos familiares, dos cuidadores, para que a gente tenha uma assertividade dentro do tratamento. Um abraço a todos vocês e conte com o nosso apoio. Realmente, você falou, né? Esse pessoal tem que confiar muito nesse trabalho, é um trabalho de confiança acima de tudo. Beijo grande, obrigada, doutor. Tchau, gente. Tchau.